Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Mentalmente Falando. Eu sou a Lari e hoje o tema é aquele que muita gente adora dizer que os outros são, mas poucos realmente entendem: o transtorno de personalidade narcisista. E spoiler, se você se acha um pouquinho ou gosta de tirar selfie, também não é sinônimo do transtorno, tá? Então pega o fone, relaxa, pega o seu café que a gente vai conversar hoje sobre esse transtorno, como identificar, principais sintomas e o que a ciência tem a dizer sobre ele. O narcisismo, ou mais patologicamente falando, o transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno de personalidade reconhecido pelo DSM-5, que é aquele manual de diagnóstico famoso e estatístico dos transtornos mentais. Então, as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, elas geralmente têm uma necessidade muito grande de admiração e também questão de falta de empatia, né? Mas calma que isso não quer dizer que porque uma pessoa ela é sempre muito convencida ou adora falar sobre as próprias conquistas o tempo inteiro, que ela necessariamente seja narcisista, porque quando a gente fala de transtorno, ela é uma coisa bem mais profunda, tá? Inclusive, o termo narcisista, ele é um termo que se espalhou bastante pela internet aí nos últimos tempos, né? Então, às vezes, quando a gente se depara com uma situação de alguma pessoa muito egóica ou que gosta muito de falar sobre si, e que até parece que ela é egoísta, a gente sai falando, ah, mas o fulano é narcisista. Mas nem sempre. Às vezes, realmente, a pessoa pode ter alguns traços mais tóxicos, digamos assim. Mas o narcisista, gente, ele dificilmente reconhece os próprios erros e ele dificilmente vai dizer que ele precisa melhorar, tá? Então, esse já é um primeiro passo, mas eu vou falar aqui mais detalhadamente pra vocês, tá? Então, nem tudo é transtorno, nem tudo é patológico, mas sempre, né, vale a gente estar atento e saber aí do que a gente tá falando pra a gente também não sair acusando as pessoas disso, sendo que elas não são, né? Então, segundo uma pesquisa da American Psychiatry Association de 2013, tem alguns padrões de sintomas aí que a gente precisa identificar, que eles são constantes. Geralmente, eles começam aí na fase jovem adulta e eles vão interferir na vida pessoal, social e ou profissional da pessoa. Já pega o seu caderninho aí e vamos conferir. Primeiro, se acham especiais ou únicos e só querem se relacionar com gente à altura. Então, às vezes, é aquela pessoa que você vê que ela só anda com pessoas onde ela pode tirar algum tipo de vantagem. E se ela vê uma situação ou tipo de relacionamento, isso seja profissionais, amorosos ou até de amizade, em que ela não pode se beneficiar, dificilmente você vai ver ela andando com essas pessoas ou se ela achar que eles não são dignos, até mesmo da presença dela. Que aí vem outro sintoma, que é a necessidade constante de admiração. Tem dificuldade também em reconhecer o sentimento dos outros e sentir empatia. Mas aí pode ser que a pessoa seja sociopata ou psicopata? Pois é, gente, é por isso que é muito importante conferir, né, ir num profissional. Ou realmente, não é porque às vezes algumas pessoas têm os traços que elas necessariamente têm um transtorno. Então, principalmente na área de psicologia e psiquiatria, a gente costuma falar, né, que há traços, por exemplo, algumas pessoas podem ter traços de ansiedade ou traços de toque, mas porém o que vai fechar um diagnóstico realmente são os critérios, né, que o profissional aí da área da saúde vai poder levar em consideração, né, para fechar um diagnóstico. Então, por favor, não saiam se autodiagnosticando e também nem diagnosticando os outros. Busquem ajuda profissional ou incentivem aí alguém próximo a buscar essa ajuda profissional. É o que eu tenho que falar aqui, né, mas sempre bom reforçar. Voltando aí, então, para os sintomas. Também costumam explorar ou passar por cima dos outros em prol de benefício próprio. É uma pessoa, geralmente, que a gente vê aí muito puxando o tapete dos outros para ela realmente ter questões aí em prol do benefício próprio. E realmente a questão que eu já citei é que elas acham que elas são diferentes. Então, no sentido de realmente ter um ego muito inflado e achar que elas merecem um tratamento especial. Então, por isso que muitas vezes é difícil fechar um diagnóstico. Pode ser confundido com outras situações particulares, alguns padrões de comportamento, né? Então, realmente, muitas vezes é um diagnóstico muito difícil de ser fechado. Até mesmo porque muitas pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, elas dificilmente vão chegar, às vezes, até numa consulta médica ou terapêutica e falar, não, realmente o problema sou eu errei, eu fiz isso. Muitas vezes elas chegam até com um discurso mais vitimizado. Então, realmente não é um transtorno simples de ser diagnosticado. O transtorno de personalidade narcisista, ele atinge 0,5% a 1% da população geral, segundo alguns estudos.
e ele realmente é mais comum até em homens do que em mulheres. Já um estudo da Universidade de Georgia, em 2018, ele mostrou que muitas pessoas com traços narcisistas, elas até conseguem, né, manter algumas relações sociais, mas com o tempo você percebe que as pessoas começam a se afastar dela. Sabe aquela pessoa, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem algum tipo de relacionamento, seja amoroso, de amizade ou de alguém mais próximo mesmo, pode ser até da família, tá, gente? Porque às vezes essas relações tóxicas ou até mesmo narcisistas, elas podem sim acontecer no nosso ambiente familiar. Então, por exemplo, já teve aquela pessoa que você sente que ela se gaba muito das questões materiais, das conquistas dela, e ela diminui muitos outros, ela não sente remorso, ela tá o tempo inteiro falando dela. E com o tempo você percebe que muitas pessoas vão se afastando, ou até mesmo você, pode ter até acontecido com você, você ter aí alguma amizade, alguém por perto, alguém da família que você percebeu que você não conseguia mais ficar perto daquela pessoa, que você sentia que tinha alguma coisa errada. Então, realmente, é que a gente fala de saúde mental, mas a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm esse tipo de intuição, ou realmente de percepção, né, digamos assim. Então, muitas vezes, você percebe que são relações e relacionamentos muito instáveis, no sentido de as pessoas começarem a perceber realmente, de fato, começarem a se afastar, né. Já um outro estudo, de Miller, de 2011, ele fez uma distinção interessante, entre 2 tipos de narcisismo, que é o grandioso, que é o tipo mais visível, cheio de confiança, competitivo, digamos que é aquele mais facilmente identificado, e o vulnerável, então, que ele vai se apresentar como uma pessoa mais insegura, mais sensível, numa posição um pouco mais vitimizada, mas com essa necessidade de ser admirado, né. Então, muitas vezes as pessoas falam: "Ah, a pessoa ela tem um ego muito grande, ela é narcisista", mas na verdade muitas vezes esse ego, essa necessidade constante de provar as suas conquistas e do que ela é capaz, muitas vezes esconde uma grande insegurança por trás, né. E novamente, gente, não é porque alguém é inseguro e fica se achando que ela é narcisista, tá. Então realmente é uma coisa que é um diagnóstico difícil de ser dado realmente por várias dessas questões que eu tô trazendo aqui. Então, inclusive a gente vê muitas pessoas com transtorno, né, até personalidades famosas, enfim, que elas se escondem por trás dessa figura, porque no fundo elas têm feridas ali muito grandes e onde elas precisam realmente mascarar por trás de todo esse ego, né. E falando nisso, afinal, como que surge então o transtorno? Que nem eu falei aqui, tem muita coisa em jogo. A ciência, ela ainda não cravou, assim, uma causa única, mas os estudos hoje já sugerem que fatores genéticos, traumas na infância ou até mesmo estilos de criação, então pais que muito supervalorizavam ou até ignoravam os filhos, tudo isso sim pode de forma contribuir aí para o surgimento do transtorno de personalidade narcisista. Mas afinal, e tem tratamento? A resposta é sim. Então, apesar das pessoas com o transtorno de personalidade narcisista, geralmente muito difícil elas buscarem ajuda por conta própria. Então, como eu disse, muitas vezes elas chegam com um discurso mais vitimizado, as pessoas se afastam de mim, ou eu não sei porque eu não entendo o que tem de errado, porque eu sou tão especial, não entendo por que essas pessoas não reconhecem o meu valor. Tem toda a questão, às vezes, deles realmente não reconhecerem o problema, né? Pra eles tá tudo bem, porque como eles não têm esse remorso, essa culpa, é muito difícil, às vezes, até eles irem atrás de ajuda por isso, né. Porque a gente admitir que tem alguma coisa que a gente até mesmo se você não tiver ou enfim, o transtorno de personalidade narcisista, a gente como ser humano mesmo, é difícil às vezes a gente admitir pra gente, né, que existe algo de errado e que a gente tem que buscar ajuda, né. Então, imagina pra alguém realmente com esse transtorno. Então pensa, é muito, muito mais difícil, né. Então, nesses casos, né, tem a questão da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né, em casos de medicamento, psiquiatria, então realmente profissionais aí de saúde mental que a gente já sabe, né. E realmente quando é diagnosticado o transtorno de fato, quando esse diagnóstico é fechado, então, né, na terapia principalmente são tratadas essas questões então de desenvolver empatia, melhorar as relações, melhorar a autoimagem e realmente aí adotando estratégias e formas de reduzir esses comportamentos disfuncionais. Então, em alguns casos, assim como outros transtornos, podem haver também aí outros transtornos associados, então como ansiedade ou depressão, ou também alguns outros tipos aí de transtornos ou condições de saúde mental. Então, assim como outras questões também,
aí de saúde mental, o tratamento ele pode ser multidisciplinar, então pode incluir terapia com psicólogo, pode incluir psiquiatria, a questão do tratamento medicamentoso. E afinal, e o convívio, então, com as pessoas com transtorno de personalidade narcisista? A gente sabe, a dica, né, óbvia seria tentar se afastar dessas pessoas, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Se alguém que você convive, da sua família ou do seu trabalho, a gente sabe que às vezes não tem como se afastar. Então, algumas dicas é realmente é fundamental que você estabeleça os seus limites. Porque as pessoas com a personalidade, o transtorno de personalidade narcisista, onde elas veem uma oportunidade de manipulação ou vulnerabilidade, aquela pessoa com o coração mais mole, digamos assim, infelizmente é o tipo de pessoa onde eles veem uma brecha. Então, é muito fundamental que você estabeleça os seus próprios limites, né? Reconhecer jogos de manipulação e realmente, se for possível, buscar apoio psicológico. É importante, não tente consertar a pessoa sozinha. A única forma real realmente é ela querer buscar essa ajuda. E, gente, os transtornos mentais, né, a gente sabe que é importante ter o diagnóstico, é importante ter esse tratamento. Então, para fechar o episódio de hoje, da próxima vez que a gente falar, ai, fulano é narcisista, então, como eu falei aqui pra vocês, uma coisa é ter traços, outra é realmente ter um diagnóstico de fato, né? Então, se você se identificou com esse episódio, ou se você ficou o tempo inteiro ouvindo e pensando em alguém especial aí, que aí veio martelando na sua cabeça, não tenha vergonha em buscar ajuda, ou se você, né, tiver essa possibilidade, essa intimidade, esse vínculo, conversar com a pessoa, enfim, a nossa mente merece cuidado, respeito e merece informação. Esse foi mais um episódio do Mentalmente Falando. Se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém, segue a gente aqui e também não deixa de conferir as nossas redes sociais aqui nos links que eu vou deixar disponível na descrição do episódio. Até a próxima!